Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco hoje sobre o nome que Jesus recebeu, o leão da tribo de Judá. Então vamos lá. Desde criança sempre ouvimos falar sobre que Jesus é o leão da tribo de Judá, principalmente nas canções, que certamente foram baseadas em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que quer dizer: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A frase leão da tribo de Judá aparece uma única vez nas escrituras. Judá foi um dos 12 filhos de Jacó. Emprestou também o nome para uma das 12 tribos de Israel, que recebeu seu território após os israelitas conquistarem a terra prometida. Judá também, mais tarde, foi o nome dado a um dos reinos divididos de Israel, Reino do Sul, após a morte do rei Salomão. Para os judeus, o leão era a mais poderosa das feras, por isso ilustrava a pessoa de um rei e representava a imponência de um governo. Podemos confirmar essa teoria em Números 24, capítulo 24, versículo 9, 1 Reis, capítulo 10, versículo 19 e 20, Provérbios, capítulo 30, versículo 29 e 31. Quem quiser dar uma conferida para o vídeo. Em sua bênção, Jacó disse: você é um leãozinho, ó Judá, você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem lhe pertence. E a obediência das nações é sua. Esta passagem se encontra em Gênesis capítulo 49, versículo 10, versículo 9 versículo 10. Jacó comparou a futura vitória de Judá com um leão após sua caçada. Também comparou os inimigos de Judá com uma presa derrotada. Uma profecia paralela a essa diz que o leão se erguerá como leão. Que diz que o leão se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos, que se encontra em Números capítulo 23, versículo 24. Pode ser entendida como significado um título messiânico ao dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. O texto está indicando a realeza de Cristo e atestando sua condição régia. Assim, o termo leão de Judá é uma referência ao Messias Jesus Cristo, justamente por Jesus ser descendente de Judá, observando a genealogia de Mateus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Descobriremos que José, marido de Maria, é descendente direto de Judá, e portanto Jesus também. Dessa forma fica claro que a pessoa citada em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, a raiz descendente de Davi, aquele que venceu. E podemos dizer que o significado de leão é bem mais abrangente e também é um símbolo de realeza, de força, de poder e de autoridade. Jesus Cristo tem todas essas características. Então, o que significa? Qual é o significado de leão da tribo de Judá? Quem é o leão de Judá? Jesus é chamado na Bíblia de leão da tribo de Judá. O significado dessa expressão está relacionado à sua linhagem terrena, a tribo de Judá. Então a designação leão da tribo de Judá refere-se ao fato de que em Cristo se cumprem as promessas de um reino feito a essa tribo. Apesar de muito popular, a forma contraída leão de Judá não aparece especificamente na Bíblia. A frase leão da tribo de Judá aparece uma única vez nas escrituras, no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Lemos sobre o livro selado com 7 selos. O texto bíblico diz que ninguém no céu, na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro ou mesmo olhar para ele. Então João, que recebeu da parte de Deus as revelações registradas no livro do Apocalipse, ficou desesperado. Ele chorava muito porque havia percebido que ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então um dos anciãos disse a João: não choreis, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, que está esse versículo está em Apocalipse
capítulo 5, versículo 5. Este versículo, que designa Cristo como o leão da tribo de Judá, é uma clara referência a Gênesis, capítulo 49, versículo 9 e 10. As palavras do ancião ecoam as palavras do patriarca Jacó. Antes de morrer, Jacó abençoou seus 12 filhos. Esses filhos deram origem às 12 tribos de Israel, que formavam o povo do Senhor. Em sua bênção, Jacó disse: você é um leãozinho, ó Judá, você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a obediência das nações é sua. Está em Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10. Então, o significado do leão da tribo de Judá. A figura do leão significa força, valentia, coragem e ousadias, que está em Juízes capítulo 14, versículo 18, Provérbios capítulo 28, versículo 1. Nos tempos bíblicos, os leões eram comuns nas regiões da Palestina. Dessa forma, os leões fizeram parte do simbolismo político e religioso da época. Para os judeus, o leão era a mais poderosa das feras, por isso ilustrava a pessoa de um rei e representava a imponência de um governo. Considerando esse pano de fundo, fica fácil compreender o uso da figura do leão na bênção de Jacó, ao dar sua bênção sobre seus descendentes. Jacó distinguiu Judá, indicando que a tribo proveniente dele seria aquela que governaria. Isto é, o reino seria colocado em Judá. Por esse motivo, o patriarca designa Judá como filhote de leão. A profecia de Jacó foi confirmada posteriormente pela aliança davídica, visto que o rei Davi pertencia à tribo de Judá. Está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Para quem quiser dar uma conferida, pausa o vídeo. Mas as tribos de Jacó encontram seu cumprido plano somente em Cristo, o legítimo leão da tribo de Judá. Assim, a figura do leão era um simbolismo adequado para representar a linhagem real davídica da tribo de Judá. Essa linhagem finalmente culminou no Messias, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei que haveria de vir através dessa tribo, o representante final da casa de Davi. Por isto, ele é adequadamente designado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Portanto, a frase leão da tribo de Judá pode ser entendida como significado um título messiânico, ao dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. O texto está indicando a realeza de Cristo e atestando sua condição régia. A sequência do texto de Apocalipse revela algo realmente maravilhoso. Cristo é apresentado como sendo o leão da tribo de Judá, mas simultaneamente ele também é indicado como sendo o cordeiro. Isso significa que, como um cordeiro, ele foi levado para o sacrifício. Seu sangue foi derramado pela transgressão do povo. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, sem mácula e sem defeito, cujo precioso sangue redimiu aqueles que são seus. Quem quiser dar uma conferida, está em João capítulo 1, versículo 29 ao 36, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Na cruz, em sua obra redentora, Cristo se mostrou ser o verdadeiro Cordeiro, bem como o verdadeiro leão de Judá. Ele levou sobre si todo o pecado de seu povo, suportou toda a ira de Deus até as últimas consequências, e venceu a morte, impondo uma derrota esmagadora a Satanás. Com isso, ele provou ser verdadeiramente o leão da tribo de Judá. Ele conquistou o direito de ser o único que é digno de abrir o livro e desatar seus selos. Ele é o Cordeiro que possui o livro da história em suas mãos. Ele governa o universo segundo o decreto eterno de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, cujo governo jamais terá fim. Apocalipse, quem quiser dar uma lida, Apocalipse capítulo 5, versículos 7 ao 14. O que é o leão da tribo de Judá? Você se pergunta. Leão de Judá é uma expressão bíblica que serve como metáfora para representar a figura de Jesus Cristo, o Messias prometido nas escrituras sagradas do cristianismo e judaísmo. A expressão leão de Judá não chega a aparecer na Bíblia, existe apenas uma referência no livro de Apocalipse. Como nós já havia lido, como a gente já havia falado. Leão de Judá surgiu a partir da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, que levou o nome do quarto filho de Jacó.
Judá é referido na Bíblia como um dos filhos de Jacó que recebeu uma bênção especial de Deus que atingiria também todos os seus descendentes. De acordo com a árvore genealógica descrita na Bíblia, José, marido de Maria e pai terrestre de Jesus Cristo, é descendente direto da tribo de Israel. Assim sendo, Jesus também pode ser considerado descendente da família de Judá e do rei Davi. O termo leão foi utilizado pela primeira vez no livro do Gênesis, quando Jacó faz as profecias para cada uma das tribos de seus filhos. Tem outra tradução, Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, que está em Gênesis capítulo 49, Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10. Segundo a interpretação bíblica dos versículos, o leão de Judá seria o Messias Salvador, que governaria e unificaria todas as nações sob o nome de Deus. Genericamente, a figura do leão é compreendida como o rei, o poder ou que governa sobre os outros. Atualmente, a expressão leão de Judá é utilizada principalmente pela doutrina religiosa dos Rastafari, leão de Judá e entre outros evangélicos. Muitas músicas, bandas e congregações religiosas são batizadas com este nome, que simboliza todo o poder e força de Jesus Cristo como rei dos descendentes de Judá, que nos dias de hoje são conhecidos como judeus. Então é isso aí, galera. Para a honra e glória do nome do Senhor, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E a grande paz do Senhor Jesus a todos. Até o próximo vídeo.